A Comissão de Assuntos Sociais debateu uma proposta de mudança na consolidação das leis do trabalho. A ideia é garantir aos empregados do comércio o pagamento de comissão sobre as vendas de no mínimo 4%. Os comerciários ouviram dos representantes dos patrões que o projeto de lei fere a livre iniciativa. Os empresários preferem a negociação coletiva. O projeto ele tem algumas inconstitucionalidades. É que o projeto cria algumas dificuldades na relação entre os trabalhadores e alguns setores empresariais. Eu não estou aqui dizendo que não tenha setores que possam até pagar essa comissão de 4%. Mas jogar isso nessa lei maior, na consolidação das leis do trabalho, não me parece uma coisa de bom alvitre. Esse projeto não valoriza até a questão da negociação. Por quê? Porque você tem que levar em consideração, na fixação do percentual da comissão, o tipo de negócio, a margem que a empresa tem para poder, sobre aquele produto que ela vende. Já os representantes dos trabalhadores apontaram que o percentual fixo para as comissões no comércio ajudaria a combater metas de venda consideradas inalcançáveis que são adotadas pelo setor. Essa meta ela é tão perversa quanto ela é coletiva. Vou citar um exemplo. A empresa tem 20 trabalhadores, aí ela coloca a meta coletiva. Quer dizer, aqui, vocês são 20, vão atender a meta coletiva. Para que a meta coletiva? Essa meta coletiva é para um vendedor ficar vigiando o outro. Se nós formos buscar a parte hoje que está crescendo enormemente, que é o varejista atacadista dizendo os alimentícios, tá? Que é o famoso supermercado, ali piorou a situação, porque não paga nem PLR, nem paga comissão absolutamente para ninguém, meu senador Paulo Paim. Ninguém. O relator do projeto de lei, o senador Paulo Paim, marcou uma nova reunião entre patrões e empregados no gabinete dele na próxima segunda-feira, mas já avisou que vê com bons olhos a adoção de um percentual mínimo para as comissões no comércio. Eu dei um exemplo aqui, repito aqui, da história da participação dos lucros. Como não há um percentual mínimo, a maioria não dá a participação nos lucros, embora seja lei, que diz que depende da livre negociação. Bom, se é para depender da livre negociação, não precisava lei. Então, nós tínhamos que ter um patamar mínimo de participação do lucro ou de comissão e, acima disso, aí sim, prevalece a livre negociação. Participantes de uma audiência na Comissão Mista de Mudanças Climáticas criticaram as altas taxas de juros do programa do governo federal que incentiva a agricultura de baixo carbono. O uso de tecnologias que ajudam a reduzir a emissão de gases do efeito estufa é o que caracteriza a agricultura de baixo carbono. Para cumprir o compromisso de redução de mais de 36% das emissões, assumido na Conferência da ONU sobre Mudança do Clima de 2009 em Copenhague, o Brasil precisa intensificar a implantação dessas tecnologias. José Guilherme Leal apresentou as linhas de atuação do Ministério da Agricultura. Segundo ele, o suporte financeiro vem do programa ABC, com recursos do BNDES e do Banco do Brasil, para o financiamento da implantação das tecnologias de baixo carbono. A recuperação de áreas degradadas, a integração lavoura, pecuária, floresta e o reaproveitamento de dejetos animais para a geração de energia elétrica são exemplos do que já está sendo feito no país. O que nós realmente queremos dentro do plano, a previsão dentro desse plano é conseguir fazer essa conciliação cada vez mais forte entre a preservação e a produção sustentável. Mas João Carlos De Carli, da Confederação Nacional da Agricultura, criticou as condições de acesso aos recursos do programa ABC. Segundo ele, as taxas de juros de mais de 5% ao ano são maiores do que as oferecidas pelos fundos setoriais. E isso estaria inibindo a adesão dos produtores rurais às linhas de crédito do programa ABC. O próprio sistema já não nos incentiva a migrar para o programa de agricultura baixo carbono, porque é colocado uma taxa acima do que está sendo ofertada hoje pelos bancos. Lógico que o agricultor não vai querer uma taxa de juros maior para fazer o seu negócio. Ele vai querer legitimamente ter o seu lucro. Então, qual é o incentivo que tem? Será que esses programas anunciados são somente para propaganda externa, para servir como
argumentos nos fóruns internacionais de que o Brasil está tomando suas providências. De acordo com o representante da Confederação Nacional da Agricultura, as práticas de baixo carbono já são adotadas no Brasil. O desafio agora é aumentar a sua difusão. Ele defendeu também o incentivo aos acordos entre diferentes setores da iniciativa privada, sem a necessidade de financiamento ou de recursos públicos. Os resultados da negociação da COP16 sinalizaram para o fortalecimento dos acordos privados. Então você chega, sei lá, vou dar alguns exemplos aqui, Coca-Cola em alguns determinados locais, não querendo fazer propaganda de nenhuma marca, mas eles, para poder fazer o aumento da utilização de recursos hídricos numa bacia, eles estão investindo em recuperação de nascentes de matas ciliares de vários produtores rurais. Parte prática da política de enfrentamento às mudanças climáticas, ela é feita exatamente através dos planos setoriais. O plano de energia, o plano de agricultura, de enfrentamento ao desmatamento das florestas, sobretudo da Amazônia. Então, são planos importantes e que nós temos que debater todos. A presidente Dilma Rousseff lançou hoje o novo marco regulatório da mineração. Com as novas regras, o governo pretende facilitar os investimentos na exploração de recursos minerais no país. As medidas serão encaminhadas ao Congresso como projeto de lei com pedido de urgência na tramitação. Transformar a pesquisa, a exploração e a comercialização de minérios em atividades mais competitivas e eficientes. É o que pretende o novo marco regulatório para o setor, lançado pelo governo. Existia há algum tempo o consensual entendimento de que os princípios da legislação em vigor já não atendiam às exigências do presente, com as mudanças econômicas e tecnológicas verificadas nos últimos anos no Brasil e no mundo. Entre as novidades, a criação do Conselho Nacional de Política Minerária. O órgão vai assessorar a Presidência da República na construção de políticas públicas para o setor. E a concessão de jazidas vai passar a ser feita por licitação. O novo marco mantém a atual divisão da CEFEM, a contribuição financeira sobre a exploração mineral, que é o royalty do setor. A União tem direito a 12%, os estados a 23% e os municípios onde o empreendimento é executado a 65%. A CEFEM, a partir de agora, incidirá sobre a receita bruta das empresas mineradoras, tendo alíquota de até 4%. Isso dará um incremento importante para o orçamento dos estados e municípios que convivem com a atividade minerária. A mudança na regra de cálculo permitirá praticamente dobrar a arrecadação proveniente dessa atividade. A proposta agora vai ser analisada pelo Congresso em caráter de urgência. O líder do governo no Senado, Eduardo Braga, disse que a presidente acerta ao mandar o texto em forma de projeto de lei e não como medida provisória. É um marco que vai suscitar grandes debates que passam por questões que são polêmicas, que são delicadas, mas que o Brasil terá que discutir. A questão da mineração em terras indígenas, por exemplo, é uma das pressões que acontecerá. A ministra da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Maria do Rosário, entregou hoje ao presidente Renan Calheiros uma pauta com projetos de interesse da pasta que tramitam no Senado. A ministra Maria do Rosário defendeu a aprovação de 3 projetos: o que criminaliza a homofobia, o que cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e a PEC do trabalho escravo. A proposta, que está na Comissão de Constituição e Justiça, prevê, entre outras medidas, o confisco de propriedades em que for comprovado esse tipo de crime. Com a aprovação no Senado, nós vamos ter o principal instrumento para erradicarmos o trabalho escravo no Brasil e darmos um ponto final nessa marca tão danosa aos direitos humanos que é o trabalho análogo à escravidão. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.